Olá, primeiramente eu gostaria de cumprimentar você que está nos assistindo. Sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, serviço de informações sobre o setor elétrico da Agência Estado, e hoje eu converso com a Rosiane Santos, conselheira da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Tudo bem, Rosiane? Olá, Miron, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer um convite de estar aqui representando a CCE. É um prazer estar aqui com você e vamos lá. Bom, a CCE é uma organização bastante importante no setor elétrico, né? Ela faz um trabalho de integrar geradores, distribuidores, comercializadores e consumidores. Bom, e uma das tarefas da CCE é justamente atuar para garantir maior confiabilidade no mercado de energia, né? Especialmente no mercado livre. Rosiane, quando falamos, por exemplo, da abertura do mercado livre, né, sem dúvida, uma das questões que vem à mente é a segurança do mercado, né, um dos principais pontos a serem abordados em relação a isso. E a CCE já havia formulado algumas notas técnicas, encaminhado à ANEEL, que, por sua vez, recentemente colocou em consulta pública. O que nós podemos esperar dessa futura regulação? Bem, Miron, a CCE, considerando todo esse cenário, o contexto da modernização do setor, né, que está aí previsto, que espero que seja aprovada a 414, e também a iminente abertura de mercado, mas não só isso também, a questão da entrada do PLD horário, né, a questão da discussão da separação de lastro em energia. Então, assim, a gente tem vieses muito importantes que, de fato, nos leva à necessidade de olhar para o tema da segurança de mercado de uma maneira muito madura, muito bem estruturada, de modo que, de fato, a gente possa abrir o mercado de maneira a garantir rigidez jurídica, segurança jurídica para quem quer operar no nosso mercado, para quem quer participar do nosso mercado. A gente observa que esse evento da abertura de mercado não é só do setor de energia elétrica, né? A gente também tem a questão aí da abertura do mercado de gás, a gente também tem aí uma outra seara, que são o mercado que está se consolidando e amadurecendo e crescendo, que é o mercado de derivativos de energia. Então, todas essas possibilidades, na verdade, aumenta a quantidade de players e o perfil desses players. Então, a gente, de fato, precisa ter um ambiente de comercialização com uma segurança bastante estruturada e que acompanhe os movimentos dinâmicos da própria operação de compra e venda de energia, né? Nesse sentido, a CCE, então, ela entregou 4 notas técnicas para a ANEEL. A primeira, ela trata, na verdade, de considerando a experiência dos 21 anos de CCE, né? Ou seja, em que o mercado foi abrindo paulatinamente, e agora aí a gente está nesse terço final desse movimento, né? A gente, então, aprendeu com o tempo. E aí a gente atualizou, em função das nossas práticas, do que a gente vivenciou, os critérios de entrada, manutenção e saída do agente. Então, para você... E essas 4 notas técnicas, é muito importante dizer que elas se conversam. Elas são um mosaico e elas conversam. E a ordem de implementação delas também faz muito sentido que aconteça preferencialmente nessa ordem, 1, 2, 3 e 4. Óbvio que uma pode começar antes da outra, mas o ideal, quando a CCE pensou nesse conjunto de medidas e de elaborar essas notas técnicas, foi entendendo que isso era um conjunto de medidas para confluir ou convergir nessa segurança de mercado esperada. Então, a gente tem essa nota técnica que já abriu, já encerrou, já foi publicada em resolução, e esses novos critérios vão começar a vigir a partir de janeiro de 2023. A gente também propôs garantias financeiras por um mecanismo de venda de excedentes de energia, que foi a nota técnica número 2, também já foi aberta a consulta pública, encerrada, publicada em resolução, e também começa a vigir a partir de janeiro de 2023. E a gente tem 2 outras notas técnicas, a 3.1, que fala do monitoramento prudencial, e a número 4, que fala de salvaguardas financeiras. São as consultas públicas 10 e 11, o diretor dessa consulta pública é o diretor Efraim. O prazo para encerrar essas contribuições vai ser agora dia 23 de maio, e a gente acha, então, que ele deve estar fechando essa consulta pública até junho, né? Lá, a gente prevê o início de uma operação sombra.
e que, basicamente, eu vou encerrar aqui para não ficar muito longa a resposta, para dar a oportunidade de você perguntar outras coisas, mas, assim, o importante lá é que nessas notas técnicas 3.1 e 4 é que há a grande mudança estrutural de mindset e do funcionamento de segurança de mercado. Certo. Vocês esperam alguma mudança em relação ao que foi proposto pela CCE, ao que foi levado pela CCE, na hora de sair a regulação? Olha, assim, a gente não tem controle do que vem, porque, na verdade, quem controla esse processo é a própria ANEEL, né? Essas notas técnicas foram muito discutidas com o mercado. Quando a CCE e a gente começou a liderar esse movimento e estudar essa questão da segurança de mercado, a gente fez roadshow com todas as associações. Em todas as notas técnicas a gente fez isso. Especificamente na nota técnica número 3, como tinha uma mudança muito significativa, que foi a inspiração do monitoramento prudencial, que ele é responsivo, né? Na verdade, é como os bancos atuam, como a B3 atua. Então, na verdade, assim, o próprio agente entrega as informações e declara aquilo que a gente está pedindo. Ao final, a gente vai ter uma razão de alavancagem por agente, tá? Esse mecanismo, ele chega na CCE através de um sistema que nós preparamos, estamos testando antes de fazer um webinar específico sobre o tema, explicar a todo mundo, que ele pressupõe 3 pilares de sistemas tecnológicos, que é a computação confidencial, a utilização em nuvem e o blockchain. Tudo isso para garantir que nós, da CCE, não teremos acesso aos dados abertos dos agentes, porque as informações que serão pedidas são muito estratégicas. Então, no final, a gente vai ter uma razão de alavancagem, e essa razão de alavancagem a gente vai receber criptografada, mas foi rodada pelo próprio agente que vai declarar isso. Como o próprio agente declara, assim como é no setor financeiro e como é no setor bancário, no setor financeiro, a gente vai ter um sistema de condutas anômalas e um procedimento administrativo estruturado. Hoje, a gente tem, na resolução 701, a possibilidade de desligar o agente, bloquear o sistema, mas isso é uma penalidade máxima, né? O que a gente está propondo são penalidades com dosimetria, em função do ato causado e da consequência desse ato, com processo administrativo bastante estruturado, a exemplo do que acontece no mercado financeiro também. É lógico que a gente não fez um corte e cola, a gente entendeu o que é que pode ser aproveitado de uma referência internacional, não só do sistema financeiro, mas também com outros operadores de mercado do mundo, que a gente poderia trazer para o nosso setor elétrico brasileiro. Então, assim, eu acho que, como foi muito conversado e todo o trabalho da segurança começou, está sendo e continuará com a escuta muito ativa do mercado, com participação, porque a ideia aqui é que, quando a gente vai tomando essas medidas, nós possamos treinar essas medidas, por isso a importância de um período sombra para isso. Nós propomos 12 meses para o monitoramento prudencial e 12 meses para a salvaguarda financeira, e nesse período a gente vai estar escutando tão ativamente como no início dessas proposições. Agora, eu acho que vai ser bem recebido. A gente não consegue também agradar todo mundo, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, os agentes pedem que a gente tenha uma segurança de mercado estruturada, até para atrair investimentos também para esse setor, né? Certo. Bom, você comentou um pouquinho dos processos de monitoramento, etc. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, em relação a eventuais riscos de inadimplência de agentes, né? O que a proposta traz? Como que isso seria tratado? Vamos lá. Eu vou voltar só um pouquinho da motivação principal que a gente tem, além da questão de toda essa mudança de cenário do setor, da modernização do setor, abertura de mercado, enfim. A gente hoje, na CCE, a gente não consegue enxergar 100% do portfólio dos agentes. Como a CCE liquida as diferenças no MCP, ela só consegue enxergar a ponta do iceberg dos contratos de cada agente. Então, por essa razão, e como a prática hoje é um registro contra pagamento, ou seja, em MSD, acho que é mais 9, você passa o mês inteiro, você abre o mês e você não registra nada, você registra 0 e 0. Quando o seu cliente te paga, no período de ajuste é que você registra, de fato, o que ficou acordado, o que é necessário para o registro no contrato da CCE. Só que essa parte que fica lá registrada, ela não revela
todo o portfólio, ela não revela suas negociações de balcão, suas negociações bilaterais, ela não revela isso. Então, quando acontece uma inadimplência bilateral, que pode, na verdade, levar uma contraparte a contaminar a outra, e essa outra a contaminar uma outra, que a gente chama do risco sistêmico, a gente não tem como antever. Então, toda essa proposição é para que a gente consiga antever em 100% do portfólio do agente o que poderá acontecer. E por isso a gente se inspirou no mercado financeiro, na B3, porque é assim que funciona nesses mercados em outras operadoras. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, o que a gente está propondo aqui é que a gente possa antever esses riscos e a dinâmica desse registro, ela passa a ser diferente porque a gente passa a receber 100% do portfólio. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai, basicamente, o conceito e a inteligência da 3.1 com a 4 é assim, o que vai importar é o risco que cada agente representa. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pedir 5 informações que serão compulsórias e obrigatórias, que serão as posições de compra e venda separadamente, linhas separadas, para os próximos 6 meses, de megawatts médios por supermercado e de preço médio do portfólio. A gente vai pedir a exposição financeira total de cada agente. A gente vai pedir o patrimônio líquido, e entenda como patrimônio líquido aquilo que pode se tornar fungível líquido em até 72 horas. E a gente vai pedir também as 5 maiores contrapartes de cada agente, para entender que se você tem um corte de contrato aqui, ou uma determinada questão bilateral com determinado agente, como que isso se reverbera com outros contrapartes e como isso se reverbera no todo da CCE. Com isso, vai ter uma fórmula que vai calcular a razão de alavancagem de cada agente. Então, a gente vai ver qual vai ser a razão de alavancagem do Miron, da Caroline, do Tiago, e com essa razão de alavancagem, o próprio agente vai divulgar no seu site qual é a sua razão de alavancagem. E a CCE vai ter um caminho que vai ter no site dela uma ligação que clique aqui. Quando você falar clique aqui, você consegue ver qual é a razão de alavancagem de qualquer agente da CCE. Por que isso? Porque isso ajuda claramente na escolha de sua contraparte. E essa escolha da contraparte, ela é muito importante, porque, na verdade, ela deve ser uma escolha responsável, para que, de fato, posições não sejam abertas a depender do que vai acontecer no mercado, ou da própria volatilidade do PLD. O que é importante também observar aqui? Que, para esse cenário da razão de alavancagem, a gente elegeu um período de 6 meses. E a gente está propondo o seguinte, você vai ter 100% blindado, e aí entra na questão das salvaguardas financeiras. Para M0, que é o mês em curso, M1, você tem que estar 100% garantido da sua exposição. E aí, o M0 morre, passa a ser M1, aí sempre tem um mês à frente, né? Você sempre vai estar atualizando automaticamente, dinamicamente, esse M0 e esse M1. Você vai ter depois, do M2 ao M4, você vai também trazer isso do monitoramento prudencial. Então, o monitoramento prudencial, ele vai dar a base para a chamada da garantia de M0 e M1, e vai dar um percentual também da base da garantia ou da constituição de um fundo, que eu já vou explicar agora mais adiante, para M2 e M6. Então, a gente vai estar sempre enxergando 6 meses à frente para a gente poder antever o risco. Não sei se eu fui clara na sua resposta. Foi sim. Rosiane, bom, você mencionou aqui de um período sombra, né? Seria uma transição de 12 meses, né? O que vai ser avaliado? Por exemplo, vocês podem fazer alguma alteração nessas regras depois de 12 meses, de acordo com o que vocês avaliarem? Como que vai funcionar? A questão toda é que uma operação sombra, a gente vai ter que definir algo modular. A gente estabeleceu, na nossa nota técnica 3.1, alguns conceitos e parâmetros para a gente começar a rodar o monitoramento prudencial. Mas a gente precisa fazer a modulação. Essa modulação, que são números,
premissas técnicas, a gente só consegue fazer quando os agentes começarem a entregar os dados, porque hoje em dia ninguém sabe esse número no mercado. Nem os próprios comercializadores sabem de todo mundo, nem os próprios geradores sabem, nem os consumidores. Então, a gente vai precisar, na verdade, construir juntos, e por isso a Operação Sombra, não o parâmetro que está dado, mas a modulação desse parâmetro. E é por isso que é tão importante a gente ter uma Operação Sombra, porque é uma coisa que nós vamos trabalhar em conjunto com o mercado, para o mercado e em benefício de toda a sociedade. Entendi. Bom, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando no tema da abertura do mercado, nós estamos próximos aí do deputado Fernando Coelho apresentar o relatório dele do 414, né? Como que a CCE está avaliando essas discussões? Como que vocês têm visto isso? Bom, a gente vê com muito bons olhos, né, que esse processo, que esse PL avance. Eu acho que a CCE, acho que como todo setor elétrico, o mercado quer a abertura do mercado. A gente tem trabalhado bastante nisso. A gente sempre tem uma frase que a gente sempre fala, né, abertura do mercado gradual, contínua e organizada, né? Nós estamos trabalhando nisso. A CCE entregou o relatório, o conselheiro responsável por isso é o Marcelo Loureiro. A CCE entregou o relatório técnico para o Ministério de Minas e Energia, com alguns estudos, já se preparando para quando esse momento de fato acontecer, né, com a publicação dessa lei. E nós estamos esperando e prontos para começar esse processo. Muitos estudos estão sendo feitos dentro da nossa casa, a gente não parou de estudar, tem muitos assuntos ainda a desenvolver, e nós estamos trabalhando. Então, a gente vê com muito bons olhos essa publicação e entende que esse, de fato, é o cenário. Agora, repito, a gente enxerga a abertura de mercado através do comercializador varejista, né? A gente precisa também da atualização da regulamentação varejista, do comercializador varejista, para que essa abertura de mercado seja um sucesso, né? Bem consistente e sustentável. Legal. Bom, a minuta prévia do projeto, né, fala de estudos para adoção de uma formação de preços por oferta. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que a CCE tem feito estudos sobre essa questão de modelo de preços. Qual que é a sua visão sobre isso, tanto sobre a questão do PL, e o que poderia ser falado também sobre esses estudos que a CCE tem feito sobre modelo de preços? Veja, o PL ele coloca a obrigatoriedade do estudo para você fazer por modelo ou por oferta, né? Uhum. Esse é um tema que não é só complexo no Brasil, não, tá, gente? Esse tema é complexo em todos os lugares, né? Em muitos países. Essa discussão é uma discussão que exige tempo e maturidade. E exige não só uma questão técnica acadêmica, não, ela exige também a particularidade do sistema que cada país tem. Né? Quais são as características principais, como é que ele é operado, como é que ele se formou, quais os tipos de fontes, isso tudo reflete nessa discussão. Então, eu posso dizer para você que a CCE tem estudado, dia 25 agora, acho que a próxima semana, vai ter um evento aberto ao público para discussão dessa questão de modelos. Nós contratamos, e foi recém-aprovado agora, em conjunto com o Ministério, uma linha, um recurso a fundo perdido pelo BIRD, para estudar esse preço, para a gente estudar qual vai ser o melhor modelo, né? Ou por oferta, modelo, aí eu vou dizer, qual vai ser a melhor alternativa, porque eu ia falar oferta, modelo, ia ficar confuso, né? Qual vai ser a melhor alternativa? Despacho por modelo ou despacho por oferta? Prós e contras para que a gente possa estudar. Esse vai ser um estudo longo, a gente está aí, vai ser uma licitação aberta a todos, ela é pública, e aí, uma vez com isso, a gente entende que a gente vai estruturar esse estudo que vai ter uma grande participação de todos os agentes. Então, assim, é um estudo que vai levar um tempo, mas a gente entende que ele é necessário para que a decisão que vier a ser tomada seja melhor para o nosso setor brasileiro, para o nosso setor elétrico brasileiro. Então, eu posso te dizer isso, assim, a gente não tem uma tendência hoje, porque a gente precisa, de fato, aprofundar. A gente já vem aprofundando, mas ainda não está extenuada a questão. Então, a gente precisa, de fato, extenuar a questão. E em conjunto com o próprio mercado, né? nessa questão da escutativa. Certo. Bom, em quanto tempo a gente teria os resultados, ou talvez os resultados preliminares, pelo menos, desse estudo?
Eu acho assim, a conselheira responsável por esse tema é a Thalita Porto. Eu vou falar aqui, mas eu posso estar falando errado, mas eu acho que a previsão desses estudos aí são na ordem de 2 anos, a partir do momento da contratação, ou seja, não a partir de agora, porque agora foi autorizada a licitação, o convênio com o Bird e tal, mas agora a gente vai fazer toda a operacionalização para escolher o consultor, e aí tem todos os processos da lei e da própria regulamentação para que isso aconteça. Mas uma vez que isso é iniciado, se eu não me engano, são 2 anos. Legal, Rosiane. Bom, por falar nesse tema, o preço horário entrou em vigor em janeiro de 2021. Qual que é a avaliação que nós podemos fazer dele após quase 1 ano e meio de funcionamento? Olha, eu acho que a implementação dele foi um sucesso. A gente, quando a gente saiu da Operação Sombra, desde o primeiro mês foi um sucesso. Eu acho que o fundamental para o sucesso da implementação do PLD horário foi o período sombra, né, para as pessoas se prepararem para isso. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, né, fica mais próxima da operação real, né, ela fica mais próxima do que está acontecendo na realidade. Então, eu acho assim, se eu tivesse que falar, seria parabenizar a CCE e todos os agentes com a grande discussão, o regulador, porque, de fato, é um sucesso hoje e eu acho que é um caminho sem volta. Na verdade, é só um caminho evolutivo. Legal. Bom, nós estamos chegando ao final do Energia em Debate de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez você que nos assistiu até aqui, e também gostaria de agradecer a participação da Rosiane. Obrigado, Rosiane, pela disponibilidade e pela participação. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui, Miron, muito bom estar com você. E, enfim, estou à disposição para qualquer outro evento, para tirar dúvidas, para qualquer complemento. Foi um prazer. O Energia em Debate de hoje, então, fica por aqui. Obrigado e até a próxima.